Vamos continuar o nosso estudo de Efésios, capítulo 6, verso 17a. Hoje, neste vídeo, trabalharemos a primeira parte do versículo. Usem também o capacete da salvação. Paulo aqui segue falando dos itens da armadura de Deus. Já vimos o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, e hoje vamos estudar sobre o capacete da salvação. Usem. Outras traduções dizem: coloquem, tomem, peguem o capacete da salvação. Algumas traduções dizem também, outras não dizem também. Capacete. Nós, diferentemente dos soldados, usamos capacete para veículos, né? Para motos, para obras, serviços perigosos, para proteger a cabeça de eventuais danos, acidentes, riscos. Salvação é a convicção da vida eterna, da vida por vir. Usem também o capacete da salvação. Hoje em dia é obrigatório o uso de capacete para moto, para motociclistas. Na minha época, quando eu era criança e adolescente, não era obrigatório. E às vezes as pessoas usavam literalmente o capacete no cotovelo ou pendurado no guidão da moto, porque não era obrigatório. E nós sabemos de muitas pessoas que sofreram acidentes, entre aspas, bobos, tolos, e que tiveram traumatismo craniano e vieram a falecer, justamente porque não usavam ou não usaram o capacete. O contexto do capacete aqui é da guerra, é do soldado romano. É para proteger a cabeça de um ataque fatal, letal, mortífero. Esse capacete, ele não protegia apenas a cabeça, protegia o rosto. Muitas imagens e figuras daquela época mostram que os olhos e a parte assim da boca dava para ser visualizado. O restante era protegido, era fechado com um capacete de metal. Então, neste versículo, nesta parte da armadura, neste item que Paulo está falando, ele está muito, vamos dizer assim, preocupado com a proteção da nossa mente. Porque a salvação, ela acontece de uma forma racional. É uma decisão pessoal. A pessoa entende, recebe e aceita na sua mente a salvação. Então, usem o capacete da salvação na cabeça. E esse capacete da salvação, ele está também como um capacete da esperança da salvação, da fé na salvação, da expectativa da salvação. É algo que vivemos e viveremos no futuro. Pedro fala de que nós devemos, como crianças, nos alimentarmos do leite espiritual para
podermos nos desenvolver, crescer para a salvação. Como aquela semente que caiu na boa terra, ela precisa frutificar, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Mas nós sabemos que lutamos, é uma guerra. Lutamos contra o inimigo das nossas almas e lutamos contra o pecado, lutamos contra nós mesmos, contra a nossa personalidade, contra a nossa vontade, nossos desejos, a natureza humana, contra o mundo. E tudo isso vai deixando traumas, marcas, sequelas, registros na mente, na cabeça. Sim, estamos focados, localizados na mente, na parte interna. Mas para entendermos a simbologia que Paulo está usando, o capacete protege a cabeça. Então, o que tem dentro da nossa cabeça? O que deve ser protegido? Ou do que devemos proteger a nossa cabeça, a nossa mente? A palavra fala que nós devemos sondar a nossa mente e o nosso coração. Devemos avaliar, pedir a Deus que sonde a nossa mente e o nosso coração. Tem até um vídeo no canal sobre isso, que neste vídeo eu sugiro que seja uma oração diária. Sonda, meu Deus, sonda o meu coração. Na Bíblia, quando fala coração, está falando da mente, está falando da alma, está falando da vontade, está falando dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Tudo isso engloba o coração, tudo isso engloba a alma. Então, nós precisamos sondar a nossa mente, sondar o nosso coração. E devemos pedir que Deus, que o Espírito Santo faça isso conosco e por nós. Sondar o nosso coração, a nossa mente, provar os nossos pensamentos, para ver se há em nós um caminho mau. E se houver, que Ele nos guie pelo caminho eterno. Uma das coisas que mais prejudica a nossa mente é o pecado. E pior do que o pecado é o pecado não confessado. Aquele pecado que fica escondido. Aquele pecado que te tortura. Tortura. Que te dá um tormento. Que seria o quê? Uma dor na mente. O capacete da salvação nos protege do tormento, da dor na mente, que muitas vezes vem da culpa, vem do remorso, não do arrependimento, porque a Bíblia diz que o arrependimento, ele produz vida, o remorso, a culpa, produz morte, vergonha, tormento, angústia, aflição. Então, há um salmo que diz que enquanto eu calei o meu pecado, tipo, eu escondi, eu coloquei para debaixo do tapete, os meus ossos secaram, eu envelheci, o vigor se esvaiu, saiu do meu corpo, a saúde me abandonou. Enquanto eu não confessei o meu pecado, a minha iniquidade, a minha transgressão, eu sofri. Eu fiquei doente, eu estava morrendo aos poucos. E nesse salmo, que é o Salmo 32, ele fala que quando ele confessou, quando a sua iniquidade foi perdoada, a vida voltou. Então, muitos problemas da mente vêm de pecados não confessados. Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E eu diria aliviados, libertados, abençoados. Feliz é aquele que não encobre a sua transgressão, aquele que não mente para si mesmo, que não se engana,
Se tu tiver cometido pecados, tu vai ter perturbação e acusação na tua mente. Isso vai tirar a tua paz. Então, o que Paulo está dizendo? A gente tem que usar o capacete da salvação para evitar esse tipo de coisa. Porque se tu é salvo, tu não pode viver pecando. Tu não pode viver no pecado. Estão entendendo? O que é o capacete? Qual é a proteção? Contra qual ataque? Contra qual traumatismo craniano estamos nos protegendo quando usamos o capacete da salvação? Outro traumatismo que podemos ter é a impureza. A Bíblia fala expressamente fugir da impureza. Mas que impureza é essa? A impureza do pensamento, do nosso pensar, do nosso agir. Mas entre o pensamento e a ação existe todo um processo. Tu tem que fugir da impureza no pensamento, no teu olhar. Nós já vimos isso aqui também, porque os olhos podem ser bons ou podem ser maus. Tu tem que fugir da impureza no falar, as conversas sujas, maliciosas, os falatórios, as fofocas, as mentiras. Tu tem que fugir da impureza no ouvir, o que tu ouve, o que tu assiste, o que tu escuta, o que tu compartilha. Hoje em dia, nas redes sociais, tu tá vendo, tu tá ouvindo, tu tá compartilhando. Então, tu acaba te alimentando através dos pensamentos, através dos teus olhos, através dos teus ouvidos, do que tu fala. Daqui a pouco tu está praticando a impureza, vivendo a impureza. E também tem uma outra coisa que a Bíblia fala. Às vezes tu não pratica, mas tu concorda com quem pratica. Tu não reprova quem pratica. Tu não condena quem pratica. Se bobear, se facilitar, tu aplaude quem pratica. E isso para Deus não é aceitável. Ele não aceita, nós também vimos, ele quer que a gente reprove as obras das trevas. Como que eu posso fazer isso? Guardando a palavra de Deus no meu coração. Se a palavra de Deus estiver na minha mente, estiver no meu coração, na hora da tentação, na hora da prova, do teste, eu vou ficar firme, porque eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu era criança, o verbo da tradução que a gente usava era escondi. E aí eu não entendia. Como que vai esconder no meu coração se Deus diz que é para pregar o evangelho e falar para qualquer pessoa? É porque o verbo esconder é como algo precioso que tu vai lá, esconde, guarda, protege. Mas o verbo que é mais fácil de entender é guarda no teu coração a palavra de Deus. Medita nela dia e noite. Que é o que estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus, para ela entrar na nossa mente e nos fortalecer contra todos esses ataques. Outra coisa que pode atacar a nossa mente, a nossa cabeça, são os espíritos enganadores, são as falsas doutrinas, são os mentirosos, a mentira, o engano. De novo, se tu guarda a palavra no teu coração, tu vai ver que aquilo é um engano. Há o dom de discernir os espíritos e o Espírito Santo em nós nos dá a capacidade de discernir se aquilo é verdade ou não. Porque o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, principalmente e exclusivamente do que nós lemos na palavra, do que nós lemos na Bíblia. E ele nos ensinará. Então tu vai refutar aquele ensino falso. Tu vai refutar aquela falsa doutrina, aquele espírito enganador, aquela mentira, aquela falácia. Existem práticas pagãs, que é bem o contexto de Éfeso, que a gente está estudando desde o primeiro
capítulo do primeiro vídeo, que são práticas de ocultismo, de magia, de feitiçaria, de idolatria, de objetos, roupas consagradas, até pessoas, crianças consagradas a principados e potestades. Isso tudo vai deixar um vestígio tenebroso na tua mente, na tua cabeça, e tu vai ser atacado por se envolver com esse tipo de coisa, porque Deus proibiu. Ele não permitiu aos seus filhos e às suas filhas que se envolvesse com coisas ocultas, com aquilo que é proibido para nós. Então, todo tipo de prática pagã, ocultista, de feitiçaria, de idolatria, de objetos, imagens, rituais, todas essas coisas obscuras são motivo de perturbação, opressão na mente. Porque tu ofereceu, tu fez, tu praticou coisas para principados e potestades. Outro ataque que pode ocorrer na nossa mente, a pessoa que é desonesta, a pessoa que é mentirosa, a pessoa que é falsa, a pessoa que quer levar vantagem, que passa os outros para trás, que não tem ética, que não tem decência, que rouba, que furta. Todo tipo de desonestidade faz com que a mente da pessoa seja distorcida, seja depravada, seja perversa, ela é deformada por causa da mentira e da desonestidade. Sobre os pecados, existem pecados que são óbvios. Existem pecados que são até crimes, estão até no Código Penal, estão na lei. Mas existem outros pecados que parecem que não são tão pecados, né? As pessoas meio que acham, não, isso não é pecado. Mas a lei de Deus diz que é pecado. Então, existe, sim, pecados que a gente só vai descobrir lá no fim da vida. Às vezes a pessoa morre e aí vem tudo à tona. Vem tudo para a superfície. Então, sim, existem pessoas que têm pecados escondidos, disfarçados, e outros pecados que são notórios, explícitos. E isso tudo deixa sequelas na mente. Porque tu imagina tu passar uma vida inteira mentindo, uma vida inteira com disfarce, uma vida inteira agindo como um personagem. E aí só depois que tu morre é que o teu cônjuge, ou filhos, ou sei lá, na empresa, não sei, as pessoas descobrem coisas assustadoras, até de homens de Deus. Pessoas que tiveram uma vida. Então a Bíblia alerta sobre isso. Aí tu imagina como que tá a mente dessa pessoa. O capacete da salvação não estava nessa cabeça. Porque ela passou uma vida mentindo, uma vida enganando. Um personagem. Uma máscara. A vida inteira. Misericórdia é uma coisa assim. Mas a gente sabe disso. De pecados que só são revelados depois que a pessoa morre. E aí, sabe o que me lembra? Levítico. Mas vai dizer, Levítico, Cândida? É, Levítico. Porque o Senhor, Deus, ele falava sobre a lepra. E a lepra é uma doença, mas ela é uma simbologia para o pecado. E existem pecados que aparecem na pele, mas tinha pecados que eram escondidos. Deus fala, tinha pecado que aparecia na barba, que aparecia na cabeça, quer dizer, todo mundo via, mas tinha pecados que eram lá dentro. Que aí tu colocava uma roupa, tu te enrolava e as pessoas não descobriam. Então fica este alerta. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se uma pessoa passa uma vida inteira enganando, mentindo,
ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem o capacete da salvação. Ela está enganada, ela está enredada, ela está perdida. Por quê? Porque ela tem uma mente carnal. As pessoas vivem na prática do pecado porque este pecado lhe dá algum prazer, algum benefício, alguma vantagem. Porque se o pecado fosse amargo, azedo, ácido, eles abandonariam o pecado. Não, o pecado é doce, tem uma aparência, seduz. A pessoa, ela é seduzida pelo pecado e o pecado gera nela a morte. Mas antes de gerar a morte ou um castigo, uma consequência, a pessoa se deleita no pecado. Ela quer usufruir. Lembra que a gente falou aqui que a pessoa quer pecar em paz, ela não quer ser confrontada sobre aquele pecado. Por quê? Porque a mente dela é carnal. Ela quer, ela quer na mente ser satisfeita, satisfeita por aquele pecado. A carne dela quer ser satisfeita, a natureza humana dela quer ser satisfeita. Aquele pecado gera nela um prazer, uma dependência, é um vício, é algo que a pessoa está sempre se envolvendo, se afundando cada vez mais. Por quê? Porque a mente da pessoa está distorcida, está desprotegida. E quando temos o capacete da salvação, tudo muda. Tudo muda. A mente passa a ser espiritual. Passamos a ter o quê? A mente de Cristo. Passamos a levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Temos a mente renovada, transformada. Lembra da metanoia? E aí não cabe mais viver na prática do pecado. Existe uma outra coisa que é muito triste, que é o espírito de auto-engano. Tiago diz que tu ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, ouve um vídeo, vai no culto, tu até lê, mas tu não pratica. Tu é como uma pessoa que chega na frente do espelho, se vê, se arruma, se ajeita e esquece. Esquece o que viu. Aquilo não tem mais importância. Então, isso é um espírito de auto-engano. A pessoa está se enganando, está se auto-enganando, ela está mentindo para ela mesma. Ela está fazendo de conta. Ela é aquela semente que caiu na pedra, né? Nem chega a frutificar. A que caiu no caminho, que o passarinho come. A que caiu nos espinhos, que é sufocada. Ela não germina, ela não frutifica. Ela está sempre ali, ouvindo a palavra, mas ela não põe em prática. Ela não muda nada na vida dela. É um espírito de auto-engano. E isso é dentro da mente. A pessoa mente para si mesmo. Ela se auto-engana, se auto-sabota. Ela mesma se prejudica. Ela mesmo vai contra si. Ela, entende? A mente da pessoa está embotada. Então ela ouve, mas tem uma confusão e ela não põe em prática. Entra ano, sai ano, é uma década, outra, ela está sempre no mesmo lugar. Ela não evolui, porque ela está mentindo para si mesmo. Ela está se auto-enganando. Ficou claro? Isso é a mente carnal. É uma mente que não recebeu o Espírito Santo, não recebeu a renovação da mente. Por que isso acontece? Porque há um príncipe nesse mundo. Nós vimos
aos dominadores do mundo tenebroso, a todo um sistema que quer roubar a tua mente, que quer aprisionar a tua mente, que quer prender a tua mente. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não possam conhecer a verdade, para que elas não possam se converter, para que elas não venham se arrepender, para que elas não venham ser limpas dessa imundície, dessa sujeira, dessa impureza na sua mente. Existe uma expressão que é o cordão de 3 dobras, que a gente fala muito no casamento, né? Que é o marido, a esposa e Deus. Mas também existe no Sermão do Monte 3 grandes armas espirituais. Tem vídeo no canal sobre essas 3 práticas espirituais, essas disciplinas espirituais, que é as boas obras, que era dar esmolas, a oração e o jejum. 3 práticas espirituais, disciplinas espirituais que podem ajudar muito a mudar a mente, a abandonar essa mente carnal, caída, pecaminosa, suja, imunda, impura. Tu fazer o bem, tu ter boas obras, socorrer, dar esmolas, dar ofertas, dizimar, fazer algo em prol do outro. Isso te purifica. A oração, assim como Daniel, de manhã, de tarde, de noite, né? A oração e a súplica. Tem o exemplo da oração do Pai Nosso e o jejum. Eu falei naquele vídeo. É uma prática espiritual que nós não devemos esperar a emergência, a dificuldade, a urgência para fazer. Devemos ter uma vida jejuada, uma vida com disciplina, e o jejum nos ajuda muito a vencer esta mente carnal. Então, o capacete da salvação inclui, vamos dizer assim, né, essas práticas. Tu tá colocando um capacete da salvação quando tu jejua. Tu tá protegendo a tua mente durante o jejum. Tu tá colocando um capacete da salvação quando tu tá orando. Tu coloca o capacete da salvação quando tu tá fazendo bem, boas obras, ofertas, esmolas, socorrer. Essas são 3 práticas muito eficientes para manter a nossa mente no prumo, para a gente não desviar nem para lá nem para cá. Tem vídeo no canal sobre a mente de Cristo. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Significa todo mau pensamento, todo ataque na tua mente, seja opressão, depressão, ansiedade, angústia, tormento, culpa. Olha, esquecimento, rancor, ressentimento, eu fiz uma lista aqui, amargura, porque mente, coração, sentimento, emoção, pensamento, alma. A pessoa que está sempre desconfiada, que suspeita de tudo, que tem mania de perseguição, rejeição, complexos de inferioridade, a mentira, o engano, isso aqui eu falei, loucura. Pessoa que é desgovernada da mente, loucura. Que tem medo, insegurança, perturbação, pesadelos, que tem pena de si mesma. A gente viu no outro vídeo autopiedade, autocomiseração. A ira, também tem vídeo no canal. O orgulho, a soberba, isso aí é o ego. A pessoa acha que ela é melhor que todos, né? Discussão, pessoa que tá sempre pronta para uma briga, para uma discussão, para uma confusão, que tá sempre contando um ponto. Sabe assim, a parede toda limpa, linda, e ela encontra um ponto e ela se prende naquilo ali e começa a discussão, a confusão. Briga, violência, né? Raiva. A pessoa que tá deprimida, que quer ficar sozinha, que não conversa com ninguém, que não gosta de ninguém, que não se relaciona. Tudo isso é na mente. Começa a olhar para os outros e achar que os outros estão falando mal dela. Gente, é tanto problema. Tudo na cabeça. Cobiça, a gente falou também. É muita coisa. Começa tudo dentro da cabeça. Com um mau pensamento. Que tu cultiva. Que tu aceita. Então, Jesus nos deu autoridade
para pisar serpentes e escorpiões. Tu tem que refutar esses pensamentos ruins. Tu não deve aceitar isso na tua mente. Vai vir ataque? Vai. Então coloca o capacete da salvação. Protege a tua mente. Como é que tu faz isso? Com o sangue e o nome de Jesus. Nós vimos aqui, Deus nos deu armas poderosas. Temos armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas da mente, esses sofismas, essas mentiras, esses pensamentos torturantes que vão e voltam. Mas tu tem que fazer tudo o que a gente viu aqui. Encher a tua mente com a palavra de Deus, com louvor, com boas obras, com oração, com o jejum. O jejum é muito importante para as pessoas que têm ataque na mente. E tem gente que diz assim, mas eu tenho dor, eu tenho isso. Mas isso é porque tu tá lutando. Tu tá desintoxicando, é meio que uma abstinência, sabe? A pessoa que usa substâncias, ela precisa se desintoxicar. E aí ela sofre 1, 2 dias uma crise de abstinência. Mas aquilo é o corpo sendo limpo. Aí acho que tá bom de capacete, né? Acho que tudo isso que foi falado, olha o tamanho do vídeo. É isso que eu digo, ó. Se eu não separo uma parte da outra, é um assunto muito precioso, muito importante. Paulo nos deu assim, ó, uma preciosidade com esse texto da armadura de Deus. Por isso que eu tô dividindo, porque é muito rico e é muito profundo, envolve muitos assuntos. Agora vamos para salvação. Já vimos o capacete e agora o capacete da salvação, que eu já falei um pouco. Nós sabemos que se nós estivermos com o capacete da salvação, significa o quê? Que somos filhos e filhas de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu sou filha de Deus, eu sou abençoada, vocês lembram? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, isso tá na minha mente. Qualquer ataque que venha, eu tenho a salvação. Eu sou filha de Deus. Eu invoco o nome de Jesus. E eu sou liberta na minha mente. Por quê? Por que eu tenho certeza que isso vai acontecer? Porque Jesus disse que ele veio para salvar quem estava perdido. Então, toda vez que tu tá numa situação difícil, que tu tá perdido, que algo tá acontecendo, tu tem que invocar o nome do Senhor Jesus. Tu tem que chamar o Salvador. Tu tem que pedir para Jesus te libertar. O nome de Jesus tem poder. O que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, eu tenho o capacete da salvação, eu tenho que crer nesse Jesus e eu vou ser salvo, seja do que for, seja de um pensamento. E eu nem falei de outras coisas que são ataques, que são gravíssimas, que são pensamentos de morte, da pessoa que quer fazer coisas contra si mesma. Que isso tem certos temas que eu não posso falar aqui. Mas por isso que eu peço, leiam as referências, leiam na palavra de Deus. Se com a tua boca tu confessar Jesus, se tu crer no teu coração que ele ressuscitou, o que tu não vai conseguir? Se Jesus ressuscitou, venceu a morte, tu não vai conseguir vencer um pensamento ruim na tua mente. Tu não vai conseguir repreender, expulsar, mandar esse pensamento embora no nome de Jesus? Claro que tu vai. Claro que tu vai. Mas se for pecado, tu tem que confessar, tu tem que te arrepender, tu tem que abandonar. Se é uma prática, né? Tu tem que abandonar. Essa salvação a gente já viu, inclusive em Efésios. É a salvação que vem de Deus, é dom de Deus, é pela graça. Não vem das boas obras. Quando eu me salvo, eu estou preparada para as boas obras. Mas não são as minhas obras, as minhas boas obras que vão me salvar. A salvação é dom de Deus, é gratuito, é graça de Deus. Quem crê tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Saiu do reino das trevas para o reino da luz. Saiu do reino das trevas para o reino dos céus, para o reino de Deus.
Jesus veio ao mundo para salvar. Então, se tu tá precisando de um Salvador, clama, pede, chama Jesus que ele vai te salvar. Pode ter certeza. Jesus é capaz de salvar, ele é poderoso para salvar e ele intercede por nós. Então, assim como o Espírito Santo intercede por nós, nós não estamos sozinhos. Nós temos um advogado que nos defende. Então, assim, ó, se tu está sofrendo um ataque na tua mente, este capacete da salvação te dá essa convicção, essa certeza de que tu não tá sozinho, de que Jesus tá intercedendo por ti, que o Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis, ele intercede por ti. Tu não tá sozinho. Esse texto que eu vou falar agora, eu amo. Jesus fala comparando como que nós somos ovelhas, e ele diz: ninguém vai arrancar as ovelhas da mão dele, como o bom pastor que ele é. Então, de novo, aconteça o que acontecer. Se tu sofrer um ataque na tua mente, na tua cabeça, coloca o capacete da salvação. Na verdade, tu nunca tira, tá? Fica sempre com esse capacete, porque tu é ovelha do pastoreio, do rebanho do bom pastor, do melhor pastor. E nada, nem ninguém vai te tirar das mãos dele. Se Davi, que era pecador, que era um ser humano, enfrentou um urso para salvar suas ovelhas, enfrentou um leão para salvar suas ovelhas, o que tu acha que o Senhor Jesus vai fazer para te salvar? Para te libertar, para te proteger, para te alimentar, para te cuidar? Ele vai fazer tudo, porque Deus mandou Jesus para nos salvar e nós somos ovelhas. E ninguém, ele disse, ninguém arranca elas da minha mão. Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Já vimos aqui, nenhum outro nome debaixo do céu tem poder para salvar. O único nome que foi dado é o nome de Jesus, é o Salvador. Então, aconteça o que acontecer, chama, clama, invoca o nome do Senhor Jesus. Temos uma vida eterna, mesmo que aqui, nessa vida terrena, passageira, nós passemos por dificuldades, nós temos uma vida eterna, uma vida no céu. A Bíblia diz que fomos vestidos com vestes de salvação. As nossas vestes são brancas, puras e alvejadas. Então, não aceita as mentiras, não aceita os ataques. Tem um outro texto muito bonito que fala que nós temos uma santa vocação. A nossa salvação nos dá um caminho lindo, um propósito lindo de vida. Não é por obras, é pela graça. Mas sim, somos vocacionados, somos chamados, escolhidos para a salvação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, o Senhor Jesus nos chama, nos convoca para essa salvação, nos oferece a vida eterna. Bom, para encerrar, eu quero deixar bem claro que a salvação vem de Deus, vem de Jesus, vem do Espírito Santo. Nós não temos mérito nisso. E que aconteça o que acontecer, seja o que for, nós podemos invocar o nome do Senhor Jesus. Se a gente puder falar, melhor. Se não, na tua mente, tu vai falar Jesus, 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 e Ele vai vir te salvar. Por quê? Porque tu tá usando o capacete da salvação. Olha o tamanho desse vídeo. Capacete da salvação. Amanhã a gente continua.